Não acredito que ele conheça todos os jogadores brasileiros, principalmente. Será que ele sabe quem é o Wesley? Todo dia surge uma notícia de gente entrando com algum tipo de pedido para interromper o mandato do Edinaldo Rodrigues. Então ele tem questões internas na CBF e questões na Justiça do Rio de Janeiro e no Supremo Tribunal Federal. Ele, Ancelotti, se viu obrigado a falar algo, porque se hoje ele não fala nada, as manchetes seriam: Ancelotti desmente contratação da CBF. Seria ainda pior ele não falar nada, né? Realmente foi constrangedor, né? Eu acho que ele, a situação dele, né? Com um contrato até... Na verdade, o contrato até o ano que vem, né? Seria Sim, até o ano que vem. mas com compromisso até dia 25. A gente viu que ele estava incomodado com tudo isso que aconteceu. E o pior é que ele é um cara extremamente ético, extremamente, sabe, rigoroso com esse tipo de situação. Enfim, só tem uma coisa, André. Você trazer um cara do tamanho dele, da dimensão dele, todos nós torcemos. Lembra aqui que a gente estava aqui no primeiro dia que foi aventada a possibilidade. Ótimo, pelo currículo, por tudo isso. Isso não te dá a certeza que você vai ter um trabalho brilhante, maravilhoso, como ele teve na carreira dele toda, né? Por onde ele passou, né? Itália, Alemanha, França e Espanha. Ele sempre teve à disposição... Inglaterra. Ele sempre teve à disposição gente que dentro do campo acompanhou as ideias, né, tudo aquilo, os conceitos, e que deram a ele a possibilidade de ganhar 5 Champions League. E isso, não, no momento hoje, no Brasil, não dá essa possibilidade a ele. Tomara que dê tudo certo, entendeu? Porque a gente está precisando. Ganhar a Copa do Mundo, gente, é um negócio bem mais complicado do que a gente imagina. Mas, pelo menos, tem uma luz no final do túnel de um cara vencedor, de um cara que gosta dos brasileiros, a gente já sabe disso, até mesmo na época de jogador. E talvez o fato dele vir com sua comissão técnica seria, na minha cabeça, seria um desses que trabalhou com ele, que conhece, né? Vamos dizer, na intimidade. Poderia, não vou falar em nomes, mas tem gente que poderia hoje estar dentro dessa comissão técnica que está sendo formada na CBF para ajudá-lo nesse inserimento dentro do contexto, porque eu não acredito que ele conheça todos os jogadores brasileiros, principalmente. Será que ele sabe quem é o Wesley? Ontem mesmo tinha uma situação na Justiça Comum que poderia levar à queda do Edinaldo Rodrigues e ainda pode. Essa é uma semana de turbulência na Justiça Comum do Rio de Janeiro e no fim do mês vai ser também no Supremo Tribunal Federal. Todo dia surge uma notícia de gente entrando com algum tipo de pedido para interromper o mandato do Edinaldo Rodrigues. Então ele tem questões internas na CBF e questões na Justiça do Rio de Janeiro e no Supremo Tribunal Federal. É uma avalanche, é um movimento que claramente demonstra que ele, muito rapidamente, depois de ser aclamado por unanimidade por federações e clubes, ele perdeu apoio. E ao perder apoio, tem gente de olho no que pode ser uma cadeira vazia. Então, diante, inclusive da pressão, porque ontem o Brasil completava 45 dias sem técnico. Diante desse momento tão turbulento e de uma imagem em erosão da CBF, eles correram. Assim que assinou o contrato, correram para assinar, antes do Real Madrid anunciar o futuro dele, que será o Xabi Alonso, qual será o desfecho de uma relação que talvez seja a maior relação do Real Madrid com o técnico em toda a sua história. E aí o Brasil correu e fez o anúncio, né? E ele, Ancelotti, se viu obrigado a falar algo, porque se hoje ele não fala nada, as manchetes seriam: Ancelotti desmente contratação da CBF. Seria ainda pior ele não falar nada, né? Como da outra vez ele não falava nada também. A CBF dizia que ele estava contratado e ele silenciava mesmo tendo assinado um contrato à época em 23. Então hoje ele praticamente foi obrigado a dar algum tipo de declaração. E mais literal impossível, quando ele disse que seria um dia muito feliz, porque eu acredito sinceramente que ele está feliz, que dirigir a seleção brasileira é uma honra absurda na carreira de qualquer profissional, até de quem já venceu 5 Champions. Ele vai ter uma honra que pouquíssimas pessoas tiveram na história do futebol, que é defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo, coisa que o Felipe, o maestro em 2 Copas teve. Então, eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso e feliz. E tenho certeza também que ele está muito constrangido pela maneira como foi. E é por isso que vocês lerem tudo que é lugar, e o Caio Mota contou ontem aqui, que ele fez questão de colocar em contrato que ele não aceita interferência. Ele vai se fechar na bolha dele, vai cuidar do projeto dele. Vi muita gente falar assim: mas qual é o projeto para o futebol brasileiro? Nenhum.